Vamos então para a letra R. Vamos lá. Recarregador de cartuchos para equipamentos de informática. Se você carrega cartuchos, até aqui pode inserir também os toners, tá? Para equipamentos de informática, impressora, né? Você se enquadra. O reciclador de borracha, madeira, papel e vidro. Se você recicla borracha, madeira, papel, vidro, você inclui nessa categoria. Se você recicla materiais metálicos que não o alumínio, você se inclui aqui. O alumínio inclui aqui, ó, sucatas de alumínio. Se você também recicla materiais plásticos, também você pode incluir aqui. Se você recicla tudo isso, então você coloca todos. O redeiro, o que é redeiro? Aquele que produz redes, produz e vende, né? O reciclador também vende toda essa estrutura aqui dos MEIs. Eles também não precisam apenas fazer, eles também podem vender. Tá? É que às vezes um terceiro contrata você apenas para fazer, então está aqui. Mas você pode fazer e também pode vender, evidentemente desde que não ultrapasse o teto dos R$81 mil por ano. O rendeiro, relojoeiro. Que é relojoeiro? Se você quer montar uma relojoaria, aqui é a opção. Né? Que mais? Aqui nós temos o rendeiro. Quem é rendeiro? O rendeiro é a pessoa que tem uma terra e ela arrenda essa terra mediante pagamento. Então o cara quer criar boi. Então ele vai alugar determinada terra, tá, de alguém para criar o boi dele. Quem está alocando essa terra é o rendeiro. O pode ser um terreno, o cara que trabalha com arrendamento. O reparador de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica. Veja bem que essa categoria aqui daqui para frente vai falar muito de reparador. Quem é o reparador? É aquele que conserta. Então, se você conserta aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, está aqui. Se você não conserta, se você vende, você não inclui nessa categoria. Aqui é só para quem conserta. Reparador de artigos e acessórios do vestuário. Aqui é o próprio costureiro. Né? Geralmente eles também fazem os reparos em vestuário. Então você pode colocar, se você é um costureiro, você pode colocar também essa opção. O reparador de balanças industriais e comerciais, aquele que conserta as balanças industriais e comerciais. Ou aquele que conserta baterias e acumuladores elétricos, com exceção das baterias e acumuladores elétricos para veículos, de qualquer outra natureza, sem problema nenhum. Reparador de bicicletas, que pode colocar também na bicicletaria sua. O reparador de brinquedos. O reparador cordas e lamas e lonas. O de embarcações e esportes de lazer. De equipamentos esportivos. Essas embarcações aqui, para esporte e lazer, por exemplo, se você conserta um barco de pesca, um jet ski, essas coisas, tá? Equipamentos esportivos, todo tipo. Equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas. Então, se você repara equipamentos hidráulicos e pneumáticos, essa opção. Se você repara válvulas, não enquadra aqui. Equipamentos médicos hospitalares não eletrônicos. Então, todo conceito de tipo de equipamento médico e hospitalar, desde que não seja eletrônico. Por exemplo, o estetoscópio ele não é eletrônico, então ele se enquadra aqui. O reparador e extintor de incêndio. O reparador de filtros industriais, todo tipo de filtro. O reparador de geradores, transformadores e motores elétricos. Você conserta tudo isso, reparador de guarda-chuva e sombrinha, reparador de instrumentos musicais, reparador de máquinas de escrever, de calcular e de outros equipamentos não eletrônicos para escritório. Aqui também inclui mesa, cadeira, porque ele estava dizendo aqui, outros equipamentos. O reparador de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. Olha, quantos reparadores. O consertador, o reparador
de máquinas e aparelhos para a indústria gráfica, o reparador de máquinas e equipamentos para a indústria de madeira, máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, de vestuário, de couro e calçados, máquinas que produzem isso. Reparador de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, máquinas e equipamentos para a indústria de alimentos, bebida e fumo, máquinas motrizes não elétricas. Então, são todos os tipos de máquinas motrizes não elétricas, bombas, injetoras, tudo isso desde que não seja elétrica. Se você repara, se você faz o conserto dessas máquinas, ótimo, você se enquadra aqui. O reparador de máquinas para bares e lanchonetes, fogão, assadores, esses tipos de fritadeira, esses tipos de reparo de máquinas. O reparador de máquinas para encadernação, se você repara tudo, foi tudo, tá? Desde que tem um limite lá de 15. O reparador de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas, reparador de móveis, reparador de panelas, vulgo paneleiro, reparador de tanques, reservatórios metálicos, caldeiras, exceto para veículos. Então você não pode, por exemplo, reparar tanque de um automóvel. Tem que reparar um tanque de água, um tanque de qualquer outra finalidade lá de combustível, pode até ser, desde que não seja para veículos. Reparador de toldos e persianas, reparador de tonéis, barris e pallets de madeira, reparador de tratores agrícolas, reparador de veículos de tração animal, todo veículo de tração animal que você repara está aqui. Temos aqui também aqui já é restaurador, né? Já acabamos a parte de reparação, de conserto, e aqui nós entramos com a restauração. Se você é um restaurador de instrumentos musicais, se inclui aqui, instrumentos musicais históricos. Hoje em dia tem instrumentos musicais online, isso não inclui. São aquela Guitar Hero, por exemplo, não vai entrar aqui, né? Que é restaurador de instrumentos musicais históricos. Acho que é todo tipo de reparo de instrumento musical, desde que não sejam esses eletrônicos modernos. O restaurador de jogos adicionais por moedas. Acho que deu uma escurecida na tela aqui. Um minuto, já volto. Pronto, voltei. Estava acabando a bateria. Restaurador de jogos acionados por moedas. Então, você põe a moedinha, você põe a ficha lá nas máquinas. Se você é o cara que restaura esses jogos acionados por moedas, tá aqui a opção. Restaurador de livros, restaurador de obras de arte, retificador de motores para veículos automotores, e o revelador fotográfico. Se você faz revelação de foto, aqui também. Essa revelação fotográfica aqui pode ser a digital, pode ser as antigas, nem sei se existe mais, mas tal opção pode ser também. Vamos lá. Salgadeiro, se você produz salgado e vende salgado, aqui salgadinho para festa também vale, salgados grandes, que se você é um fornecedor de salgados para os bares, lanchonetes, postos, você se inclui aqui, pode incluir como salgadeiro. O salineiro, o extrator de sal marinho, é o cara que faz que extrai o sal, evidentemente da água salgada, né, e para poder vender o sal. Então, é chamado de salineiro e o extrator de sal. Se você produz aí e vende salsicha e linguiça, está aqui, salsicheiro linguiceiro. Se você tem um açougue e produz o salsicheiro linguiceiro, você pode colocar salsicheiro linguiceiro e também em cima como açougueiro. Sapateiro, mexe com sapato. Celeiro quem trabalha com celas, quem faz celas para animal.
O serigrafista e o serigrafista publicitário, são dois. Aquele que mexe com serigrafia, com estampa em tecidos, em plásticos, né? Que faz toda a parte aí, seja ela publicitária ou não. Às vezes eu quero fazer uma serigrafia numa roupa, numa camisa minha, então eu levo no serigrafista, ele vai fazer. Agora, eu quero fazer um material publicitário, eu quero fazer estampar canetas com a minha logo. O serigrafista também faz. Tá? Sintequeiro, quem que é o sintequeiro? O sintequeiro é o famoso pedreiro. O cara que aceita o sinteca, que faz o assoalho, né? Esse é o sintequeiro. O soldador, brasador, o cara que faz a solda lá, que une as peças e tal. O sorveteiro também aqui inclui quem tem a sorveteria. E o sorveteiro ambulante é o carinha que está vendendo sorvete aí para rua. Ou até que tenha um food truck que vende sorvete, também pode incluir aqui como sorveteiro ambulante. Na letra T de tatu nós temos o tanoeiro. O que vem a ser tanoeiro? Aquele que fabrica barris, que fabrica tonéis, que fabrica pipas. Esse é o tanoeiro. O tapeceiro, que trabalha com toda a parte de tapeçaria, de móveis, de automóveis, de residência, tapeçaria. Falou em tapeçaria, tapeceiro. Tatuador, tem coisa que não precisa nem dizer o que é, né? Que faz tatuagem. Taxista, taxista, se você é um taxista, você pode ser um MEI também. O tecelão, e o tecelão de algodão, aquele que tece, aquele que talha o tear, né? Esse é o tecelão, seja de algodão ou não. De algodão inclui aqui, se não for de algodão inclui aqui. Se for os dois, põe os dois. Técnico de sonorização e de iluminação. É o carinha que vai lá no show para verificar se o som e a iluminação do show tá legal, de qualquer tipo de evento, num casamento, enfim. O cara que trabalhou com o som, com as caixas de som, com a acústica e com a iluminação, aqui ele inclui nessa área. O técnico de manutenção de computador, que faz toda a manutenção, seja ela sistêmica ou não, você está dando, se você é um técnico de reparo de computador, pode colocar aqui, porque você está dando manutenção. Se você é um técnico de software, de sistema de computador, você também pode incluir aqui, porque está dando a manutenção no computador. Então, qualquer tipo de tecnicismo que você tem aí, você pode incluir aqui. O técnico de manutenção de eletrodoméstico, o técnico de manutenção de telefonia, o telhador. Quem é o telhador? O telhador é que produz ou repara telhados. Então, se você fez uma casa, mas seu pedreiro fala, eu não faço telhado, então você tem que contratar um telhador, aquele que faz o telhado. O tintureiro, não precisa nem dizer, faz a tintura. O torneiro mecânico, o tosador de animais domésticos, o tosqueador, que faz que tira os pelinhos das ovelhas, né? Esse é o tosqueador dos ovinos. O transportador aquaviário para passeios turísticos. Então tem municípios, tem localidades, eles têm as embarcações e fazem os passeios turísticos. Esse é o transportador aquaviário para passeios turísticos. Você tem então uma embarcação que faz esse tipo de passeio turístico, você pode ser um MEI. O transportador escolar, que leva as crianças até a escola e trazem de volta às suas casas, ao local de destino delas, né? São chamados pirueiro. Hoje em dia, não sei mais como chama isso, mas enfim, antigamente na minha época chamava pirueiro. O transportador de mudanças, o cara que faz frete, que faz a mudança. Transportador intermunicipal de passageiros sob frete em região metropolitana. Intermunicipal de passageiros. Inter é dentro do município. Sob frete, então você vai pagar o frete para a pessoa transportar passageiro de um determinado lugar a outro dentro da região metropolitana. Vamos pensar em São Paulo.
região metropolitana de São Paulo inclui o ABC, vamos dizer assim. Então, dentro do ABC, essa transportadora de passageiros ela pode circular. Agora, não, eu quero que você leve para o Rio de Janeiro ou para uma cidade mais distante da região metropolitana, não inclui aqui, você tem que enquadrar uma outra categoria. Transportador intermunicipal e interestadual de travessia por navegação fluvial. Então, se você também tem uma embarcação, você pode ser um transportador, né, entre municípios ou interestados pela navegação fluvial. Transportador marítimo de cargas, se você tem uma embarcação e faz o transporte de cargas via mar, você inclui aqui, transporte marítimo. Transportador municipal de cargas não perigosas, o famoso carreto, né? Então, se você vai transportar e fazer uma mudança no seu carro, ou alguma coisa também você pode incluir aqui, desde que seja cargas não perigosas. O transportador municipal, aqui é dentro do município, tá? Dentro do município. E aqui também, ó, transportador municipal de passageiros sob frete. Aqui você pode se enquadrar como Uber, né? O Uber é um transportador municipal de passageiros sob frete. O transportador municipal de travessia por navegação. Aqui também, aqui é as balsas, né? Que transporta aí que faz a travessia de um lado do outro do rio dentro do município. E o transportador municipal hidroviário de cargas, aquele que transporta carga através da hidrovia. E temos também aqui o tricoteiro. O tricoteiro é aquele que faz tricô. Letra V, nós temos o vassoureiro, aquele que produz a vassoura, aquele que vende a vassoura. O vendedor ambulante de produtos alimentícios. Então, se você tem um produto alimentício e sai vendendo por aí na rua o seu produto, você é um vendedor ambulante de produtos alimentícios. Sabe aquele carinha que fica no semáforo vendendo as coisas? Ele pode se enquadrar aqui como vendedor ambulante de produtos alimentícios. Vendedor de aves vivas, coelhos e outros pequenos animais para alimentação. Então eu tenho, por exemplo, um tanto, eu compro peixe pequenininho para dar para os meus maiores, para as minhas carpas ou para os meus outros peixes comerem. Eu tenho lá uma criação de cobra, então eu vou comprar os ratinhos para dar para as cobras comerem, e assim vai, tá? Então, se você vende qualquer tipo de aves vivas, coelhos ou outros pequenos animais para alimentação, pode se enquadrar aqui. O verdureiro, ele que vende verdura, o próprio nome diz. O vidraceiro de automóveis, que trabalha com vidro voltado para automóveis. Aqui embaixo nós temos o vidraceiro de edificações. São para as residências, empresas, indústrias, tudo que é imóvel. O vinagreiro, aquele que produz o vinagre, aquele que também pode vender o vinagre, evidentemente. Aqui o vidraceiro de automóveis, ele também pode vender, tá? E de edificações também. Se você quer montar uma vidraçaria voltada para a residência, você põe como vidraceiro de edificações. E o viverista é aquele que produz o viveiro, que cuida do viveiro, pode ser de plantas, pode ser de animais, desde que seja viveiro. Esse também é chamado de viverista. Então, acabamos aqui, vimos todas as possibilidades de empresas abrirem como microempreendedor individual. Se você eventualmente deixou de assistir algumas letras anteriores, se você pulou, eu peço para que você volte. Por que voltar? Porque às vezes você tem uma empresa X, não vou nem dar exemplos aqui, você tem uma empresa X. Às vezes você pulou algum item, algum ponto que você pode incluir na sua empresa e alavancar suas vendas e subir ainda mais. Às vezes até é um negócio que está ali, pronto para você, é um negócio que está na sua cara, mas você não enxergou. E aí, vendo isso, você, poxa, eu tenho tudo para fazer isso. Por exemplo,
Um bar e uma área de recreação, eu vou dar exemplo, né? Um bar com entretenimento e mesa de bilhares. Tem duas. Poxa, eu podia colocar uma mesa de bilhar no meu bar, eu poderia colocar um fliperama, eu poderia colocar, como eu dei o exemplo, uma tirolesa. São situações que podem alavancar suas vendas, que podem aumentar o seu nicho, que pode aumentar o seu mercado, e você com isso crescer e sobressair, ser um diferencial no seu mercado. Tá? Então volta, dá uma olhadinha. Se não está contente, sabe aquela respiradinha? Pois é, dá aquela respirada, deixa para daqui a pouco, deixa para amanhã, mas volte. Tá? Eu sei que às vezes é difícil, fica maçante, mas é importante, é interessante. Tá legal? Vamos para a próxima aula. Um grande abraço.